Boa noite. Vamos ao livro de Atos, capítulo 17, continuando com a viagem missionária, a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Atos 17. Vamos começar do versículo 1. Vimos no capítulo 16, no final do 16, a conversão do carcereiro, já vimos os detalhes, e que Paulo foi solicitado a sair da cidade de Filipos com seus companheiros, Silas, Timóteo, Lucas parece que ficou lá em Filipos, e aqui eles partiram, conforme diz o último versículo do 16. Então, 17, 1 em diante. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados razoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido fiança deles, a fiança estipulada. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra lida, que possamos explicá-la e de alguma forma aplicá-la para os dias de hoje, para a nossa vida, buscando cada vez mais os caminhos Teus e agradando ao Senhor Jesus Cristo. Toca corações de quem porventura esteja entre nós ainda não salvam a Ele, o Salvador Jesus Cristo, em cujo nome te pedimos e agradecemos. Amém. Então, aqui em Tessalônica, cidade que ainda existe hoje na Grécia, com outro nome, e Bereia, como nós vamos ver na próxima pregação. Paulo, então, chegando lá, conforme o seu costume, foi procurar logo uma sinagoga e pregar para os judeus. Como geralmente era expulso das sinagogas, ele ia para os gentios. É curioso que ele aproveitava as sinagogas como um ponto de pregação para os gentios, porque os gentios, alguns não judeus, gostavam de ir para a sinagoga.
dos judeus para ouvirem falar de Deus, de Moisés, eram tementes a Deus e gostavam de ouvir sobre Deus, mas o que consta é que quando falavam em eles se comprometerem mais com aquele Deus e que precisavam ser circuncidados para serem salvos e uma série de recomendações para se tornarem também fiéis a Deus e tudo, eles recuavam. Então é quase como eles ficassem ali no meio do caminho, simpatizando com aquela palavra que ensinava um Deus, só um Deus, em vez de muitos deuses, como era comum da época, e com mandamentos muito bonitos, e gostavam daquilo, mas não aprofundavam, porque era muito complicado. Segundo a lei dos judeus, os próprios judeus eram muito exigentes quanto a um gentio se tornar um prosélito, que era alguém convertido, um gentio convertido. Eram complicados, e além da própria lei ter, de fato, várias exigências, eles acharam pouco, como você sabe, somaram muitas coisas ainda, coisa que Jesus reclamou muito que eles tinham feito. Vocês adicionaram muita coisa e tal. Então era complicado. Tudo indica que Paulo descobriu isto, e quando chegava na sinagoga, apesar de que o primeiro objetivo era pregar para os judeus, de fato, como Jesus mandou eles pregarem para os judeus e depois para os gentios. O evangelho era para todos, mas começando com os judeus. Então, Paulo tinha este peso, esse compromisso sobre ele de pregar para os judeus primeiro. O segundo ponto é que ele via ali, começou a ver nas cidades, um grupo de pessoas, um grupo de gentios, como quase que com sede, nem que fossem poucos, seja como for, mas com sede de Deus, de algo verdadeiro, como era o Velho Testamento. Só que Paulo agora trazia com ele a pregação do Velho Testamento, mas agora aplicada para o Messias que já tinha chegado aqui, Jesus, ou seja, a mensagem do Evangelho. E aí os gentios gostavam muito, porque ouviam do mesmo Deus que os judeus falavam, e agora com um acréscimo, que Paulo colocava como se, olha, estava prevista nesta lei que eles têm aí, os judeus, nós temos, que ele também era, estava previsto a chegada de alguém muito importante na lei deles, o Messias, que é o Cristo ungido e tal. E ele já veio, já chegou. E é preciso crer nele, até para a salvação da própria alma. E o que é preciso para isso? Nada. É só mesmo fé e se entregar para ele. E esse negócio de circuncisão, não tem. Essas coisas que nós devemos seguir, toda essa complicação, não, nada, é pela fé. Mas aí tem que cumprir os 10 mandamentos e tal. Não. Para ser salvo, não. Uma vez salvo, sim, importante obedecer a Deus. Aí ele pregava o Evangelho. E isto era para os ouvidos de gentios que estavam querendo avançar num compromisso com Cristo. Isso era muito gostoso para os ouvidos de gentios. Por isso que vemos Paulo, uma vez após outra, colhendo almas de gentios. Começava com os judeus, alguns se convertiam, outros não, e via de regra, a maioria acabava era com raiva, ou com despeito, ou com ciúme, ou com inveja, e denunciavam para as autoridades. Isso estava virando um fato comum lá. De alguma maneira, como que dava um jeito de expelirem Paulo de lá. Quando Paulo saía,
levava um grupo com eles, com ele e o companheiro dele, no caso, agora Silas. Judeus se convertiam, como aqui diz inclusive, mas de maneira especial gentios, que a igreja começou a ser, a igreja fora de Jerusalém começou, as igrejas locais começaram a ser erguidas em cima de gentios, além de judeus também. Mas é curioso esse aspecto que eu queria explicar, de que como Paulo encontrou nas sinagogas de judeus um campo fértil de gentios para pregarem Cristo, mesmo que desse confusão com os judeus que lá estavam, quando falava de Jesus e Messias, aí a coisa complicava, e circuncisão, tem que ter, não tem, aí dava problema, como nós temos visto até aqui, e vamos ver mais uma vez, numa espécie de uma repetição do problema. Então, lá foi Paulo para a sinagoga, segundo o seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados razoou com eles acerca das Escrituras. Razoar aqui significa argumentar, discutir. Então, a ideia aqui não é só ele pregando para os judeus na sinagoga, 3 semanas seguidas, um tempo até bom, um tempo razoável, para Paulo expor a judeus o evangelho. E a ideia não é só então de que eles estavam calados, os judeus, ouvindo a pregação de Paulo. O verbo aqui de arrazoar traz a ideia de discutir, não brigar, mas não brigar obrigatoriamente, podia ter briga também, mas conversar, trocar ideias, argumentar. Então, pode ter havido, muito provavelmente houve aqui, discussões teológicas, de pontos de vista, de vários tipos. Então, lá ele teve a oportunidade de discutir o Velho Testamento entre os judeus. Razoou com eles acerca das Escrituras. Escrituras, na época, era só o Velho Testamento. Paulo estava vivendo o início do Novo, né? Estava começando ali com o próprio Paulo e os evangelistas que já tinham escrito alguma coisa a essa altura. Expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia Paulo, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Paulo tinha um conteúdo duplo aqui na sua pregação. Primeiro, ele pegava as Escrituras, passagens do Velho Testamento. Seria curiosíssimo sabermos que passagens exatamente Paulo usou, porque nós sabemos que está escrito aqui, razoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário. Gente, isso foi uma verdadeira aula, uma exposição que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, fez. Um homem que há poucos anos era um perseguidor de Cristo, da Igreja de Cristo, do Evangelho, agora está num nível, por orientação direta de Deus, de expor o Velho Testamento, que ele conhecia bem, por ser judeu, estudioso e fariseu e tudo mais, mas ele expunha e agora ele aplicava as Escrituras para alguém. Antes disso, ele dizia, olha, as Escrituras apontam para um Messias. Isso aí os judeus entendiam bem. Nós estamos esperando um Messias, de fato. Poderoso, Salvador, que vem nos livrar do jugo inimigo, no caso, o jugo romano.
pesadíssimo em cima do mundo ali na época. E uma ideia também um tanto quanto mística sobre o Messias, não apenas de um livramento de situação política, mas também em outras ordens, espiritual, uma coisa que ele não sabia nem explicar direito, mas uma expectativa muito grande, enorme, sobre este Messias. Apesar de enorme essa expectativa que eles tinham, correta no sentido de ser alguém muito especial, inclusive se discute se o Velho Testamento revelava que o Cristo, o Messias que haveria de vir, se ele seria Deus, se ele seria divino, aí tem as passagens. Então é um estudo muito interessante, essa questão do Messias no Velho Testamento. Seja como for, uma coisa eles não tinham noção, não era ensinado, não era enfatizado. O quê? Que o Messias ia padecer, ia sofrer, ia terminar morrendo. Mas era uma ideia completamente contraditória. O nosso Messias, o nosso grande Salvador, a nossa grande esperança em todas as áreas, o que se pode imaginar de um herói, de um super-herói, que vem nos salvar de todo e qualquer tipo de problema, de dificuldade. Isso quer nos dizer que o nosso Messias, esperado Messias, vai sofrer? Já acha pouco o nosso sofrimento do povo que nós estamos passando, debaixo das garras dos romanos? Então, ele que vai nos salvar, vai sofrer também, e vai morrer. Essa é uma ideia completamente delirante, seu Saulo de Tarso. Não, não, está previsto. Aonde? Nas Escrituras. Que Escrituras? A nossa. A que vocês creem e expõem aqui, todo sábado, quando se reúnem, a própria mesma Escrituras. Então, como eu digo, seria, não sabemos, né? Às vezes, claro, ao longo do Novo Testamento, em que o próprio Paulo escreveu muito, tem passagens que ele puxa de lá para mostrar. Então a gente tem uma pista boa a respeito de passagens que ele usou. Mas aqui, neste momento aqui, até esta altura dos acontecimentos aqui, não sabemos exatamente as passagens que ele utilizou, embora saibamos passagens que falam do sofrimento do Messias. Salmo 22, por exemplo. Então, tem várias passagens. Eu poderia ler, mas eu desviaria um pouco o aspecto histórico e o aprofundamento da própria estadia de Paulo em Tessalônica, que eu estou querendo fazer na exposição de Atos, a gente mergulhar um pouco em cada lugar desse que Paulo vai passando, em vez de ir para muito longe e puxar aspectos doutrinários e tal. Mas então, Paulo mostra pelas Escrituras, é importante isto, pelas Escrituras. É muito interessante que a gente vê vez após vez ao longo da história do cristianismo um distanciamento das Escrituras, vai longe, depois volta, aí tem um revivamento, tem uma nova fase na igreja, aí depois vai se afastando de novo. O mais célebre de todos foi a Reforma Protestante, 1500 e tanto, com Lutero, em que ele enfrentou uma teologia totalmente misturada, com o que chamavam na época os escolásticos e filósofos, puxando Aristóteles séculos antes de Cristo, uma mistura de filosofia com Bíblia medonha, e isso absolutamente encravado no cristianismo romano, que era o que dominava tudo na época, e tudo que é mosteiro, seminário, era o que valia. E aí veio aqui e acolá, aparecia um que entendia um pouco melhor, então, mas se perdia a voz daquele ali, e era muito resistido àquele tipo de rebeldia,
Então, aí Deus proveu que Lutero mesmo foi, com muita inteligência e muita sagacidade e muita proteção de Deus, então ele veio, enfrentou e o resto é história, né? Mas a questão é que as Escrituras eram faladas lá, eram ensinadas, a Bíblia era ensinada lá, mas de uma maneira completamente misturada com outras coisas, inclusive, conforme estou falando, com filosofia e ideias que na base minavam a justificação pela fé. E a ideia lá que vinha de Aristóteles é que o homem podia recuperar a sua moral perdida. E isso, os escolásticos, 1300 e tanto mais ou menos, juntaram com o Evangelho, juntaram com a Bíblia e fizeram dali uma teologia mista, em que o filosófico, o humano, se misturava com a questão da graça de Deus, do poder de Deus. Então, o ensino, basicamente, era que o homem tinha condições de se preparar para receber a graça de Deus. Não, claro que a salvação é pela graça, é pela fé e tudo mais, mas o homem tem condições de se colocar numa situação de receber essa graça de Deus. Tem uma condição de se tornar quase assim um merecedor, de poder chegar diante de Deus e dizer: estou aqui, colaborei com as minhas obras, colaborei com o meu trabalho, colaborei com os meus sacrifícios e estou cumprindo aqui os teus mandamentos conforme a lei. Então eu estou aqui colocado numa posição e pode derramar graça sobre mim, porque eu conquistei essa posição. Pode parecer sutil isso, mas Lutero passou a enxergar que isso era completamente, por mais sutil que fosse, detonava a salvação em Cristo. Ou seja, não quero sair de Paulo, mas a ideia de Bíblia com outras coisas, como aconteceu muitas vezes. Então, Paulo aqui mostra para eles Bíblia. Ele, está aqui escrito, arrazoou acerca das Escrituras. Então, 1500 anos depois estava Lutero, depois os outros reformadores e tal, com a mesma luta. Escritura, vá para a Escritura, vá para a Bíblia. Gente, os tempos mudam, mas esse aspecto da defesa ou da pregação do Evangelho continua absolutamente o mesmo. Creiam nisto. Creiam nisto. Hoje, é extremamente importante que o crente ouça a Bíblia dos púlpitos das suas igrejas, a Bíblia, e que o crente justifique a sua atitude no casamento, no seu casamento pessoal, justifique com a Bíblia, e justifique o seu andar como empresário, como empregado, como homem público, prestador de serviço, o que seja, que ele justifique o seu andar pelas Escrituras, que ele escolha uma igreja para se filiar com base nas Escrituras, que ele exija ou espere que a sua igreja que ele escolheu para se congregar e para fazer parte, que essa igreja esteja o tempo todo abrindo as Escrituras e ensinando o que está escrito lá para ser uma direção para nós, hoje, no século 21, a mesma coisa. O mesmo princípio de escrituras.
Não admita nada para justificar a sua vida. Não estou dizendo vida cristã, porque a rigor não tem essa questão de vida cristã e vida não cristã. Não, a sua vida cristã é vivida enquanto você está aqui, domingo, nos cultos e tal, com os irmãos, na reunião à noite, no dia de semana, na sua casa para estudar a Bíblia, num grupo ali, aí é vida cristã. Mas no dia seguinte, já está na faculdade, está no trabalho, seja onde for, aí já é a sua vida como cidadão. A vida cristã ficou meio assim. Não. A vida cristã é a vida de um cristão, de um crente. É como você é brasileiro, você vive como brasileiro todo dia. Onde você estiver no mundo, você vive como um brasileiro. Pode cumprir as regras do país lá e tal, mas você é um brasileiro, é uma condição. Então, a sua vida precisa ser explicada, justificada, escolhida, decidida por você pelas Escrituras. Isso parece tremendamente antiquado, sem graça, monótono, repetitivo, quadrado, muito fora de moda. 2000 anos depois ainda está o pastor falando em Escritura. Não tem outro rumo. Então, vocês veem como uma passagem dessa, uma frase dessa sobre Paulo, a maneira que Paulo argumentou com os judeus da sinagoga de Tessalônica 2000 anos atrás, era exatamente a maneira como você deve argumentar com qualquer pessoa sobre qualquer assunto. Escrituras. Nunca se canse de pensar assim, raciocinar, respirar Escrituras, Bíblia, no dia a dia, nos detalhes da sua vida. E quando a Bíblia não trata desses detalhes, vá para um conteúdo geral, um princípio que as Escrituras contêm para você aplicar no seu detalhe de hoje. Mas não se afaste das Escrituras. É o caminho mais certo e mais rápido para o declínio espiritual de um crente. Falando até de crente. Muito bem. Então, Paulo, primeiramente, ele mostrou aqui em Tessalônica, mas era o costume dele, já como missionário, mostrar que o Messias, Cristo, tinha que padecer, morrer e ressuscitar. Como falei, arranhava os ouvidos dos judeus, um grande libertador que eles esperavam. Mas até aqui baseado no Velho Testamento, nas escrituras deles. Se eles concordavam ou não, Paulo estava bem em terreno firme. Na segunda parte da estratégia de Paulo, ele começou a aplicar as profecias e os ensinos do Antigo Testamento aos acontecimentos da vida deste misterioso Jesus de Nazaré, que 30 anos antes, mais ou menos, tinha sido morto, ressuscitado, e tinha vivido por aqui 30 anos também, aproximadamente. Aí ele aplicava o que ele estava lendo no Velho Testamento e dizia assim: isso aqui aconteceu nele, neste homem aqui. Isso aqui, assim. Aí a outra profecia que falava noutra coisa dele, aconteceu com ele também. E o sofrimento foi assim. A morte foi assim. Ressurreição, passagem tal, embora talvez um pouco nebulosa no Velho Testamento, às vezes não tanto, às vezes clara, às vezes nebulosa, seja como for, pois bem, mas isso aqui aconteceu com ele. Seja como for a profecia, o cumprimento, cumpriu-se nele. Aí ele fechava e dizia: então tem que ser ele o Messias. Claro que no momento desse ele adquiria uma autoridade divina,
como quem estava inspirado pelo Espírito Santo para poder afirmar. Né? Porque nossa lógica pensaria logo, mas não poderia ser alguém que tivesse vindo antes dele, em que se cumpriram todas essas coisas? Ou será que pode ser alguém que ainda virá para se cumprirem ainda de uma maneira mais cabal, mais total, tudo isso? Espera aí, seu Paulo, né? Momento, você não está se apressando em fazer alguns paralelos e dizer, é ele. Aí, nessa hora, não tinha conversa, não tinha argumento, porque vinha do próprio Jesus Cristo, que tinha aparecido a Paulo, e Paulo estava completamente iluminado, possuído pelo Espírito Santo. Aí se houve esse tipo de questionamento lá, com certeza ele deve ter dito, não veio ninguém antes de Jesus de Nazaré, que nós poderíamos aplicar de maneira tão perfeita as coisas que estavam previstas para se cumprir com o nosso Messias. E não virá outro. É ele, ou não é ninguém, é ele. Aqui escrito. Expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscite dentre os mortos. Até aqui, ele estava generalizando. Olha, o nosso Cristo, o nosso Messias, já pode ser estranho isso que eu vou dizer, mas eu vou dizer, ele vai padecer, ele vai morrer, ele vai ressuscitar. Já era estranho, mas ele tinha base bíblica, como eu disse, para dizer isso aí, no Velho Testamento. Agora, quando chega no meio do versículo 3, fica sutil e extremamente autoritário. E este, dizia ele, é o Cristo Jesus. Pronto. Pode parecer para nós uma passagem quase que banal, porque estamos acostumados com Jesus e Cristo. Jesus Cristo é uma coisa só. Se refere a ele. Podemos dizer Jesus de Nazaré, vocês sabem a quem eu estou me referindo. Se eu disser Cristo, vocês sabem a que estou me referindo. Se eu disser Jesus Cristo, vocês sabem a que estou me referindo. Está tudo ali misturado no bom sentido da palavra e corretamente misturado. Tudo bem. O que eu disser aqui está valendo. E vocês aceitam com naturalidade. Tanto que uma passagem dessa não chama atenção, e não é só chamar atenção, é chocar. Vocês não podem imaginar o efeito na cabeça de um judeu, na época de Paulo, dizer assim, muito bem, esse Messias nosso que haveria de vir, que vai sofrer, morrer, ressuscitar, que já era muito difícil o judeu engolir isso, mas Paulo é como se achasse pouco, aí diz assim, pois esse aqui foi Jesus. Jesus, aquele da cruz, de 30 anos atrás, eu o conheci. Podia ter pessoas lá que viram. Eu vi, eu estive lá em Jerusalém, eu vi. Pois é, esse aí, é o Messias dos judeus. Este era ou tudo ou nada. Ou você aceita, ou você não aceita. Esta era a pregação de Paulo. O senhor não acha que está sendo muito radical? O senhor vem aqui pregar para nós e nos expõe umas novidades enormes aqui, quer que a gente aceite tudo isso, e agora acha pouco dizer coisas que a gente não tinha nem percebido ainda nas nossas escrituras, mas agora vai aplicar para a vida deste homem? É isso mesmo. É ele aqui. É o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Bonito. Paulo deixa claro aqui, nesta frase, o resumo da missão dele. Eu diria mais, ele diz nessa frase o resumo da vida dele, desde que ele se converteu. Anunciar Jesus. Acabou.
Duas palavras. Eu não estou aqui fundando religião nova. Não estou querendo uma coisa nova. É novo, mas como um complemento das nossas escrituras que nós temos. É uma continuidade. Mais do que isso, é um cumprimento de profecias. É novo, claro, como cumprimento. Todos aguardávamos o Messias. Ele já veio há pouco tempo. Então, é uma novidade? É uma novidade. Mas eu proponho uma nova religião à parte de tudo que foi ensinado ali no Velho Testamento. Não. De jeito nenhum. Não, mas lá mandava circuncidar. Agora quem aceita Jesus não precisa circuncidar mais. É novo, porque ele instituiu algo novo também. Aqui vai complicar um pouco, que é a igreja, que essa não está prevista no Velho Testamento, não. Essa é uma novidade. Mas, para você que é judeu, não se perturbe muito com esse negócio de igreja, que é a novidade aí de Jesus Cristo, que batiza depois de crer nele, não precisa circuncidar em tudo. Não se preocupe com isso, não. Se é judeu, ok, continue sendo judeu. Apenas não pense que você tem que se circuncidar para ser salvo. De acordo com a salvação que esse Jesus pregou. Não tem. Mas você pode continuar sendo judeu, e não precisa ter vergonha de que é judeu, ter suas expectativas do reino que Deus prometeu, de um descendente de Davi, judeu puro. Todas essas expectativas estão de pé. Podem continuar pensando nisso. Não estou aqui revolucionando e apagando o que houve para trás, como infelizmente muitos cristãos hoje querem fazer. Não, o que tem para trás foi praticamente apagado, cancelado, ou mudou tudo para a igreja. O que Deus prometeu a Abraão, então aquilo aí não está valendo não, porque eles traíram Jesus Cristo, não aceitaram Cristo, então não está valendo. Não, isso é um acréscimo infeliz à doutrina do Evangelho. Tudo o que está previsto com relação aos judeus está valendo. Então, não tem motivo para você, meu amigo judeu, Paulo podia dizer na hora, se cair perturbado e tal. Não, está tudo bem. Agora, há uma novidade grande aqui, é que para vocês, para nós judeus, ele era judeu, só nós temos a salvação. Salvação é para nós. Tem uns gatos pingados aí, que nós chamamos de prosélitos, que a gente pode trazer para a nossa crença e tem alguns rituais a cumprir com eles e tudo bem. Mas, na realidade, somos nós. O povo de Deus somos nós e é nós. Nós é que vamos dominar o mundo inteiro e tudo, e salvação. O que for de benefício ligado a um povo que Deus chama de povo dele, é conosco. Aí Paulo vai dizer assim, bem, tem uma outra turma aí que Deus resolveu prestigiar fortemente, um outro grupo, os gentios, e aí vem a questão da igreja e tudo mais. Mas, seja como for, eu quero voltar para cá e lembrar que Paulo estava anunciando Jesus, não fundando uma nova religião, tudo valendo o que estava na religião, chamada dessa forma, antiga, do Velho Testamento. Não estava querendo arranjar adeptos para uma corrente política, não estava atrás disso, não estava procurando ficar famoso. Não, eu só quero aqui anunciar Jesus, seja aqui risco for. Então, essas palavras, anunciar Jesus, também podem ser aplicadas para nós hoje. Do jeito que eu disse que nós podemos trazer para hoje aquilo que Paulo disse, as Escrituras, olhando para as Escrituras, que deve estar valendo para o nosso dia hoje,
uma outra coisa que está valendo perfeitamente para cada crente hoje, num país muito distante de Israel, em outro contexto, em outra cultura, e que nem judeus somos, fazemos parte da igreja e tal, mas essas duas palavrinhas têm que estar presentes na vida de todo crente de uma maneira muito forte, anunciar Jesus. E o significado delas é muito além de você ir para um púlpito, como eu estou agora tendo o privilégio de anunciar Jesus da maneira mais formal que tem, num púlpito, pregando para uma igreja e tudo. Ótimo, amém, pelo privilégio, pela honra e tudo. Mas você tem que ser, embora não um pregador aqui de púlpito, mas você precisa ser um excelente evangelista e tal. Também não. Não, mas anunciar Jesus, então tenho que ir numa praça pública. Anunciar Jesus, eu tenho que chegar num grupo de 12 colegas, cada um mais hostil a Cristo do que o outro, chega lá e anunciar Jesus. Não vai. Não tenho coragem. Está incluído anunciar Jesus desta forma? Está. Se você puder fazer, ótimo. Se você puder anunciar numa praça pública, ótimo. Anunciar num púlpito, sendo um pregador, homem, acreditamos que mulher não deve usar um púlpito para pregar o evangelho, mas podendo, ótimo. Mas não se restringe só a isto. Esse anunciar Jesus é falar dele da maneira mais, além da mais formal possível, num púlpito aqui, mas informal também, num bate-papo, como se diz na expressão en passant, quase que de passagem, você fala, você insere numa conversa, insere numa frase, numa colocação que você fizer, informalmente que seja, está valendo. E mais do que isso ainda, o anunciar Jesus inclui vida. Vida, naquela história, os seus atos falam tão alto que eu não estou conseguindo ouvir o que você está dizendo. Eu gosto dessa ideia, desta frase. Para aqueles que vivem com Jesus na boca, Jesus te ama, evangelho para lá, evangelho para cá, e a vidinha fraca, em termos cristãos. Fraca para não dizer, contrária mesmo às Escrituras, às vezes. Então, está valendo. Olha, a sua vida, os seus atos, o seu dia a dia, falam tão alto que eu não estou conseguindo ouvir o que você está falando. Jesus salva, ame Jesus. Como? Jesus é a salvação, o Salvador. Não estou ouvindo. Pô, então lê o adesivo deste tamanho no meu carro, fosforescente em LED, piscando, Jesus te ama. Não estou vendo direito. Um adesivo no seu carro, não estou enxergando. Você não está vendo? Não, está borrado para a minha visão aqui. É porque, sabe o que é? É que os seus atos falam tão fortemente que estão atrapalhando a minha audição, até a minha visão. Não estou conseguindo, só vejo a sua vida antes. Depois eu vou ver o que você anda dizendo, o que você anda botando, escrevendo, que é fácil. Né? Dizem que um teclado, um papel aceita tudo, né? Diz o que quer, fala o que quer, a boca diz o que quer, mas quando entra na vida, aí complica. Então, anunciar Jesus não é só falar de Jesus Cristo, mas viver como Jesus Cristo quer. Esse aí, sim, está anunciando Jesus. Rapaz, eu devia estar anotando isso que o pastor está dizendo. Como esse negócio mesmo, é a parte mais formal, que é de um púlpito, aí não é tão informal, mas ainda é importante numa faculdade, entre colegas. Aí tem a parte menos formal, que é batendo um papo com alguém,
Aí tem um aspecto, esqueça tudo isso que eu estou dizendo, se você não tem um ardor dentro do seu coração para anunciar Jesus. Você pode fazer isso tudo que eu estou dizendo de uma maneira seca, de uma maneira fria, esse anúncio, até a vida cristã, porque eu disse que a vida é difícil você encaixar, como você pode encaixar uma coisa no papel, e falar e tal, a vida é mais complicado. Fala tão alto que o outro não pode vir. Verdade. Mas mesmo a vida, ou uma parte da vida, ela pode ser forjada. Ela pode ser mais ou menos encomendada por você próprio. Não convém que eu faça isso, afinal de contas eu sou tido como crente. Não convém. E tem pessoas que praticamente se especializam em uma vida ali naquele ponto que... Sabe, pessoas que depois de 20, 30 anos se confessam crentes, que alguém lhe pergunta, fulano é crente? E você engasga para responder. Engasgou? Pronto. Então, ali provavelmente está alguém que aprendeu a viver de uma maneira razoavelmente parecida e causa engasgo. Porque quando a pessoa não vive o Evangelho de uma maneira clara, aberta, todo mundo vê. Quando a pessoa vive o Evangelho de uma maneira forte, inclusive enfrentando dificuldades, problemas, tais como Paulo aqui, e se sacrificando, até se martirizando com alguns coisas, então, vamos dizer, todo mundo vê, embora é sujeito a algum engano, ainda que é coração só Deus, mas é fácil. Quando é alguém muito comprometido, que você observa, aquela pessoa enfrenta tempestade, enfrenta sol claro, enfrenta chuva, enfrenta dinheiro, falta de dinheiro, enfrenta tudo, morte na família, doença, enfrenta tudo de uma maneira ali, digna como Cristo quer, vivendo o nome dele e tudo mais. Ora, é fácil dizer, fulano é crente, com certeza, meu amigo, é evidente, até onde a gente pode ver e tal. Mas aquele meio termozinho, alguns casos, engancham. Então, o que eu quero dizer com isso? É que o crente verdadeiro, ele deve, antes de anunciar Jesus da forma como eu tenho colocado aqui, até no viver, ele precisa estar conversando com Deus e se dispondo diante de Deus e dizendo algo como: Senhor, eu quero ter prazer em tornar a minha vida um verdadeiro anunciar Jesus. Eu quero ter prazer com isto. Quero achar gostoso ser martirizado. Não. Gostoso e por fogueira, gostoso, agradável, legal, show, não dá. Mas eu quero, se preciso ir para uma fogueira, com paz no meu coração e uma alegria indizível que homem nenhum nesta terra tira. Eu quero. Eu quero esse tipo de gozo interno e paz, aqui dentro, fervendo. Porque eu não preciso anotar nada que o pastor está lá dizendo, eu preciso anunciar. O que é anunciar Jesus? É isso. Ou então ler um livro. Como anunciar Jesus? Aí você lê o livro, decora o livro. Não. Vem de dentro. Então você, antes de sair do seu prédio, você já anunciou Jesus para o porteiro, para o vizinho, para o colega, seja para quem for, sem saber, sem querer, num gesto, ou numa palavra, ou em alguma coisa. E mais tarde você vai anunciar, e na hora do almoço também, a sua vida vai ser um anunciar contínuo. Anunciar Jesus continuamente. Você vê como a vida cristã é simples
de ser vivida. Não precisa ser um teólogo, conhecer as doutrinas das Escrituras, conhecer a escatologia, e é pré-isso, é pré-milenista, é pré-tribulacionista. Gosta da dicotomia ou tricotomia, qual é a sua posição, infralapsarianismo ou supralapsarianismo, quer que eu explique? Nem eu vou. Deixe isso. Anuncie Jesus de coração, e de boca, e de vida. Você tem seguido por esse rumo? Eu quero terminar aqui, fazendo essa pergunta. Por que não? Ou por que não tanto quanto você gostaria ou acha que deveria? Porque é tímido? Não, você não sabe se Paulo era tímido, Moisés, não, senhor, eu sou gago, eu não sei falar direito. Jeremias, senhor, eu não passo de uma criança. Então, esse povo sofreu. Alguns. Devia ter outros que gostavam muito do público, de anunciar, de falar, mas não todos. Porque as pessoas não estão interessadas. Como é que você sabe? Antes de falar. Ou então não estão, não, naquele momento, mas depois. O irmão Machado acabou de contar. Estava interessado de jeito nenhum, muito ao contrário. Mas anos depois, eu quero. Então como é que você sabe que mesmo que não esteja interessado naquele momento, a pessoa dizendo que não está, como é que você sabe que um dia ela vai implorar para se tornar um discípulo de Cristo e anunciar Jesus também? Como é que você sabe? Então, você acha que é motivo de você dizer que não anuncia Jesus, agora falando no sentido mais mesmo de anunciar, de puxar uma conversa ou coisa assim? Não fique atrás desse tipo de argumentação, porque os resultados são frustrantes. E quem mandou você se preocupar com os resultados? Paulo, às vezes, tinha um resultado excelente, às vezes tinha um resultado ruim, difícil. Muitos se convertiam, às vezes poucos. Jesus, às vezes, muitos seguiam, muitas vezes poucos. O resultado final dele terminou numa cruz. E hoje tem bilhões que o seguem. Então, questão de resultados. Alguém está perguntando o resultado para você? Eu estou lhe chamando lá no meu gabinete e dizer, vem cá, qual foi o resultado da sua semeadura no último ano? Quantos você levou para Cristo? Pois está bom, 5 anos. Quantos você levou para Cristo? Tem tido algum tipo de questionamento aqui na igreja quanto a esse assunto? Pergunta, apertando quanto a isso? Resultados? 0. A igreja tem feito para si própria uma espécie de um auto-julgamento. Irmãos, nós devemos estar sob o castigo de Deus, ou desagradando a Deus, porque há tempos que uma pessoa não se converte aqui. Então, não é nem o caso, pessoas têm se convertido, poucas, mas tem. Mas supondo que não, então tem algum tipo de... Espera aí, esse tipo de resultado está sendo cobrado de nós, da parte de Deus. Deus está cobrando o resultado de você em termos de conversões, está cobrando resultados à igreja em termos de conversões? Não. Ele cobra outras coisas, mas não isto. Então, as desculpas, vamos ter cuidado com elas. Eu vou continuar com essa pregação, com Paulo em Tessalônica, eu vou retomar de um ponto, é que realmente existe algo que aí não é desculpa, que nós estamos buscando, ou talvez querendo, como assim. Pastor, é porque está quase todo mundo hoje anunciando Jesus. Pelo menos no sentido de falar, e de proclamar, e de dizer, e de anunciar em tudo que é rede social, em tudo que é lugar. É só o que se ouve hoje, são pessoas anunciando Jesus. O nome dele está muito comentado, muito falado, muito anunciado, não está mais dando ânimo, não. A gente vai falar, a pessoa já ouviu, ou já disse que é de Jesus também, já lhe chama de irmão, e você conhece às vezes e sabe que não é bem assim, ou própria maneira de saber que existem
E hoje, muito desse fenômeno completamente diferente do que 30, 40 anos atrás, que eu vivi, muito diferente, muito, é outra coisa. Hoje em dia, ninguém podia imaginar que chegaria numa posição dessa. Então, está quase um outro extremo. Antigamente, ninguém falava de Jesus da maneira como o Evangelho diz. Quando chamava a pessoa, eles eram chamados de bodes, muitas vezes no interior do Ceará, né? Porque falavam de Jesus. Então, eram poucos, e eles eram criticados, perseguidos, e tudo. Eram raríssimos os que, aqui no nosso estado, algumas décadas atrás, que falava de Jesus da maneira bíblica. Hoje é completamente diferente. É quase chover no molhado. Falar de Jesus hoje é quase chover no molhado. Não atrai, não tem graça, é altamente frustrante. Isso, para dar uma discussão, é bem ligeirinho. Não, também sou cristão. Como? Então, se você tenta mostrar para ele que o cristianismo dele é bom, que ele examine bem o padrão desse cristianismo, se tem a Bíblia apoiando e tal, com muito pouco ali pode dar uma discussão, que você é orgulhoso, a sua igreja que está, só a sua igreja que está certa. É muito difícil. Esse ponto não é desculpa, é fato. E essa é uma dificuldade que eu reconheço que todos nós enfrentamos hoje. Eu quero começar com esse comentário e dando algumas sugestões. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a viver como crentes que verdadeiramente e em todos os aspectos anunciam ou tentam, da melhor maneira que podem, anunciar Jesus. Em nome dele te pedimos e te agradecemos. Amém.